Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aldair Lima. Atualmente estou presidente da quadrilha Pisana Fulô, mas no ano de 2025 eu estive como coreógrafo e também compunha a nossa diretoria, que tinha o presidente, que era o Nazareno, vice-presidente, que era o Wagner, e eu era o coreógrafo, e compunha essa diretoria também com eles. Estou aqui para falar um pouco para vocês do que foi a nossa trajetória 2025, onde nós levamos esse personagem, o bode, para dentro dos arraiais. Foi um espetáculo lindo, um espetáculo que levantou arquibancadas, que emocionou plateias e que foi muito divertido, muito gostoso de fazer. Então, vamos comigo conhecer um pouco do que foi o Bode Nosso de Cada Dia no ano de 2025? Primeiramente, pessoal, o processo criativo, a ideia de como surgiu levar o bode para o São João, E na verdade essa ideia surge a partir de um projeto, que existe, aliás, aqui na cidade de Sobral, que é o projeto Cabra Nossa de Cada Dia. E é uma história linda, é uma história de superação, é uma história de desenvolvimento no semiárido do sertão, impulsionado justamente pela figura do bode, no caso da cabra, E aí, conhecendo esse projeto, conhecendo a riqueza dele, conhecendo como foi útil a figura da cabra, do bode, para o desenvolvimento do sertão de Sobral, no período de seca, ocorrido aqui no ano dos anos 90, a gente começa a entender que esse simples animal, ele na verdade é um grande herói dentro do sertão. E que por meio dele, o sertão vive um desenvolvimento incrível em vários setores. A ideia começa a partir da gente trazer o bode para um espetáculo, E nós, basicamente, com base na pesquisa que eu fiz, eu visitei lugares como o Tejuçuoca, onde acontece a festa do Tejo Bode, eu me debrucei em materiais na internet, vídeos, e aí eu fui entendendo outras situações onde o bode, eu fui conhecendo, descobrindo outras situações onde o bode, ele era realmente uma figura, ele se tornava uma figura de protagonismo dentro de uma determinada realidade. Foi aí que a gente descobriu o bode ioiô aqui do Ceará, que é uma das histórias mais conhecidas, que é o bode que se tornou vereador em Fortaleza. Foi aí que a gente chegou no bode rei de Cabaceiras, que é uma grande festa onde o bode ele se torna o rei da cidade, durante um período de 3 dias, e tudo gira em torno do bode e da cabra. Eu cheguei no bode Bito, que é o bode lá de Alagoas, que é um bode que tem uma história fantástica em torno dele, porque ele, quando faleciam pessoas na cidade, ele velava, essas pessoas, passava a noite nos velórios, e no outro dia, quando era a hora do sepultamento, ele seguia à frente do cortejo do sepultamento até o cemitério, Então, era um bode que era conhecido na cidade, inclusive tem até uma estátua em memória a ele lá, e as pessoas tinham esse carinho, porque sabia justamente dessa situação atípica dele em relação a esses casos. E um outro bode que a gente trouxe para meio do arraiá foi o bode brinquedo, o bode da brincadeira, que é o bode do reizado, a figura do brinquedo do bode do reizado, que é justamente um dos personagens ali característicos que animam os reizados, principalmente os reizados ali da região de Alagoas, E só uma correção, eu falei do bode Bito de Alagoas, mas na verdade o bode Bito era de Sergipe, de Alagoas era o bode brinquedo dos reizados. Com base então nessa história, que nesse desenrolar dessa história, a gente foi caminhando, e nós decidimos criar um cenário para festejar esse bode, e dar a ele toda a sua significância, dar a ele todo o mérito que é dele, por conta dessa contribuição tão vasta, tanto na questão da cultura como na questão do desenvolvimento dentro do sertão. E daí surge o Arraiá do Pisana Fulô 2025. Nós trouxemos alguns personagens que são do imaginário, que já são aí da literatura, do imaginário
popular, como por exemplo a Tieta, né, que era a nossa noiva, que era a Tieta Cabrita, né, da história Tieta, né, do Jorge Amado. A gente trouxe o Zé do Bode, que é um cordel, né, também bem popular aqui no sertão. A gente trouxe o Bafo de Bode, a gente trouxe Mateus e Catirina, porque eles configuram, né, este sertanejo nato, esse sertanejo forte. E como a gente brincava com a história do bode velho, né, o padre chiqueiro, aquele bode reprodutor, a gente brincou um pouco com a ideia de Mateus, justamente pelo fato de ele ser, digamos assim, um pai, né, um pai de muitos, né, por assim dizer. Então a gente brincou durante todo o processo da história, trazendo esses personagens e, claro, trouxemos o Padre João Frota, que foi o grande idealizador do projeto Cabra Nossa de Cada Dia, para também configurar todo esse contexto de personagens e para ter também, dentro do projeto, o seu reconhecimento por esse trabalho tão grandioso que ele desenvolveu. Então, conhecendo um pouco do que foi essa atmosfera da pesquisa, os personagens, a gente inicia a nossa história, né? A gente começa a desbravar o que foi este espetáculo, né? Tudo começa na seca de 93, né? Onde as pessoas passando fome recorrem ao padre para que ele possa fornecer uma ajuda, né? Digamos assim, para tentar aliviar as mazelas da seca. E foi aí que surge a ideia da cabra, né? Do projeto da cabra. Alguns agricultores chegam e dizem: padre, se o senhor conseguir umas cabras para a gente consegue dar alimentação e sobrevivência para os nossos filhos e os nossos idosos. E daí começa o projeto. O Padre João foi para a Alemanha, conseguiu o apoio dos alemães, conseguiu o apoio da Embrapa aqui de Sobral e começou então o projeto. Então eu começo nesse cenário de 93. E aí de lá nós entramos numa festa fictícia, né, numa feira, onde nós vamos celebrar o bode. Né? Nós criamos a nossa própria feira. Para não ter que plagiar nenhuma feira já existente, nós decidimos criar o Pisa Bode, né, que era justamente uma festa para celebrar o bode. Nessa festa, os personagens eles estão inseridos nela, são eles que desenrolam toda a trama da história. E lá vai acontecer, claro, a trama do casamento entre Tieta Cabrita e o Zé do Bode. E todos esses outros personagens do bode, que eu citei aqui anteriormente, eles vão entrar também nessa história para dar justamente essa pluralidade de ideias, de culturas dentro do contexto do casamento, e também porque as feiras recebem animais de todos os lugares, né? A gente sabe que é comum isso. Então, a gente usa esse cenário, essa imagética, para poder realmente inserir o bode dentro dela. Criada essa feira, nós realizamos o casamento, né? E, após o casamento, a gente inicia a trajetória do São João, onde a gente traz os brincantes como cabras da peste, que é uma associação que é muito utilizada aqui no sertão para definir o homem do campo, né? Que é um homem forte, um homem resistente. Então eles são os nossos cabras da peste, né? Nossos brincantes personificaram esses cabras da peste esse ano. No entanto, é interessante também a gente mencionar aqui que a quadrilha ela é esse espaço de cultura popular, né? E uma das coisas que a gente, pelo menos é algo pessoal meu, mas é uma característica do Pisa na Flor, é manter vivo sempre essa questão da cultura popular, da força da cultura popular dentro dos seus projetos. Então a gente construiu uma proposta coreográfica, uma proposta de apresentação que trouxesse forte, viva, essa raiz popular, da cultura popular para a apresentação. O projeto da apresentação caminhou e a gente chega em alguns momentos ápices dentro dele, né? Como, por exemplo, quando nós fazemos o bodódromo, né? E a gente desfila com os bodes que vão passar pelo meio das pessoas para que seja eleito o melhor bode da festa, né?
E é nessa hora que a gente traz esses bodes famosos que foram citados, né? Vem o bode ioiô, o vereador, vem o bode bito, né? O que vela defuntos, vem o bode do rezado, que é o brinquedo, vem o bode do bode rei de cabaceiras, que a gente personificou com a ideia do cangaço, justamente pela essa aproximação do cangaço da Paraíba, né? Então, a gente traz esse cenário desse desfile, que é um momento que era um momento muito interessante de ápice realmente da apresentação, né? E aí, nesse percurso, a gente segue para finalizar com a Majestade, né? Que representava a Morena Forrozeira. Por quê? Porque toda festa de bode, toda festa do bode, uma das coisas que não podem faltar é forró, cachaça e mulher. Então, nessa linguagem, né, nessa ideia, a gente traduziu a rainha para ser a Morena Forrozeira, aquela que encanta, né, e que é eleita como a rainha da festa, né? A gente não quis também plagiar, porque geralmente nessas festas eles elegem a cabra rainha, mas a gente quis trazer a Morena Forrozeira justamente como fosse essa ideia dessa cabra rainha, aquela que é eleita realmente como uma mulher mais bonita, mais fogosa, né, que vai realmente animar e entreter a festa. E aí a gente chegava no nosso encerramento, onde a gente prestava uma linda homenagem ao Padre João Frota, né? E a gente dizia para literalmente obrigado, né, por essa contribuição tão valiosa, por ter feito desse animal simples um herói realmente num período de seca aqui para o sertão. E a gente encerra o espetáculo fazendo esse reconhecimento ao Padre João Frota e dizendo muito obrigado por tudo que ele contribuiu. E aqui a gente encerra também deixando esse olhar, né, mais, como é que eu posso dizer, mais amplo, acerca da nossa cultura, acerca do nosso sertão. Porque às vezes, hoje, as quadrilhas juninas, elas buscam ideias temáticas para serem desenvolvidas, às vezes em lugares tão distantes, falando de uma cultura que às vezes se distancia tanto do que é a sua própria cultura, que se perde a essência realmente do que é fazer quadrilha junina. Então, assim, a gente traz essa ideia de que é possível sim, a gente dá luz a esses pequenos personagens, mas que são tão grandiosos no dia a dia do sertão, a gente consegue dar luz a muita coisa boa que existe na nossa cultura popular, a gente consegue dar luz a pessoas, a personagens do nosso dia a dia, que às vezes estão aí invisibilizados, mas que têm uma contribuição gigante num determinado local, num determinado momento da história, enfim. Então, o Bode Nosso de Cada Dia foi isso, foi um espetáculo maravilhoso. Eu tive o prazer de coreografar, tive o prazer de produzir, de projetar. E, claro, nós tivemos a alegria de termos vários resultados positivos nos festivais, né? Conseguimos realmente colocar mais uma vez o Pisa na Flor, né? A nossa Junina Pisa na Flor, num patamar de excelência dentro da região norte do Ceará. E foi muito bom ver que a nossa quadrilha voltou a levantar os arraiais, voltou a conquistar as pessoas, voltou a tocar o coração das pessoas. E esse é o nosso propósito, né? É por isso que a gente faz quadrilha, é por isso que a gente faz São João, porque a gente quer ter esse contato, a gente quer que as pessoas realmente se encantem, vivam essa magia do que é a festa. E aí aqui eu encerro, né, agradecendo a atenção de vocês. Espero que esse projeto tenha contribuído para enriquecer um pouco das informações sobre cultura, sobre história da região norte do Ceará e do Nordeste como um todo. E convido vocês para juntos a gente caminhar para 2026, né? Onde a gente já está se preparando com outra história linda para contar. Mas essa daqui eu vou ficar devendo para vocês, para que a gente possa conversar sobre ela só em 2026, no encerramento de todo o processo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Viva São João, viva o Pisa na Flor, viva o Bode.